O castelo de Alt-Königsborg, a joia dos Vosges. Na Alsácia, uma fortaleza em um rochoso penhasco tem reputação que transcende fronteiras. O castelo, maior do que 5 campos de futebol, é um verdadeiro labirinto. Ele tem mais de 250 salas, 20 andares de torre. Sua defesa tem paredes de 9 metros de espessura. A maior e mais imponente fortaleza da região é assombrosa. Em escala nacional, ou mesmo europeia, o Alt-Königsborg é um castelo de tamanho excepcional. O Alt-Königsborg, erguido no século XII, demolido e refeito entre os séculos XV e XVI, é uma obra-prima arquitetônica. O castelo reconstruído apresentava um conceito totalmente novo, sendo muito moderno e bem planejado. Demolido em 1633, foi reconstruído quase idêntico no início do século XX pelo visionário alemão Bodo Ebhardt. Naquela época, na Alemanha, Bodo Ebhardt era o principal especialista em castelos fortificados. Após a Alsácia ser retomada pela Alemanha em 1871, porque reconstruir a fortaleza e que esforços extraordinários foram empregados. A reconstrução do Alt-Königsborg no século XX foi um empreendimento colossal, difícil mesmo hoje. Bodo Ebhardt usou tecnologia moderna para restaurar e reconstruir este castelo. Locomotivas, guindastes, eletricidade, muito se investiu na reconstrução. O maior desafio do design era fazer a fortaleza parecer um castelo fortificado do século XVI. O Alt-Königsborg era a visão deles do fim da Idade Média. Para alguns, sua escala era como a de Notre Dame, Versalhes e Chartres. Alt-Königsborg, obra-prima arquitetônica. Graças ao árduo trabalho de arquitetos, arquivos de restauradores e gráficos de computador em 3 dimensões. Você está prestes a descobrir a incrível saga arquitetônica do castelo de Alt-Königsborg. Obra de arte e símbolo da Alsácia e sua tumultuosa história. O castelo de Alt-Königsborg, a lendária fortaleza alsaciana, ergue-se nos Vosges em seu pico rochoso. O Alt-Königsborg, na Alsácia, a cerca de 50 quilômetros de Estrasburgo, integra uma região de história geopolítica tumultuosa. Por séculos, 2 superpotências rivais disputaram o controle da região. De um lado, o Reino da França, e do outro, o Sacro Império Romano-Germânico, ao qual a Alsácia pertenceu durante a Idade Média. A influência germânica marcou a arquitetura regional. Observando a crista dos Vosges da planície da Alsácia, nota-se uma constelação de torres de menagem quadradas, os Burgfrieds. Poucas torres redondas na Alsácia. É uma influência bem mais francesa. O Alt-Königsborg é um castelo fortificado de torre quadrada numa montanha. Seu papel era primariamente defensivo. Essa função muito estratégica lhe deu prestígio particular. O Königsberg era claramente uma fortaleza de montanha. Sítios em elevações parecem significativamente mais opulentos e causam uma impressão muito mais poderosa que castelos em planícies, vilas ou pequenas cidades. O castelo empoleira-se num promontório rochoso acima de 750 metros. A construção tem mais de 300 metros de comprimento, 40 de largura e 37 de desnível. Planta labiríntica, mais de 250 salas. A torre de menagem quadrada, com 62 metros, domina a paisagem e oferece uma vista de 360 graus.
Perto da torre de homenagem, há moradias e arsenal militar surpreendentemente moderno. O grande baluarte, o pequeno baluarte, o baluarte em forma de estrela e o recinto externo foram todos erguidos para proteger a fortaleza. Com área interna de mais de 15.000 metros quadrados, equivalente a 57 quadras de tênis, o Haut-Königsberg é a fortaleza mais imponente dos Vosges. Em escala regional, mas também nacional e talvez até europeia, o Haut-Königsberg é excepcionalmente grande. É um castelo enorme, mas pode não ser tão grande perto de um de planície. Contudo, para a fortaleza de montanha, é excepcional em tamanho. O Haut-Königsberg é um castelo extraordinário e intacto hoje. Como isso é possível, se a maioria dos castelos medievais está em ruínas? A razão é simples. Apesar das aparências, o Haut-Königsberg não data, na verdade, do fim da Idade Média. A fortaleza que vemos hoje é fruto de uma restauração integral que remonta a pouco mais de um século. Para entender as razões deste destino incomum, devemos voltar vários séculos. O castelo de Haut-Königsberg, registrado em 1147. Seu nome, adaptado do alemão, significa Castelo Alto do Rei. Naquela época, a Alsácia era parte do Sacro Império Romano-Germânico dos Hohenstaufen. Durante seu reinado, quase 100 castelos fortificados foram erguidos na região, número imenso para a pequena área. Para os Hohenstaufen, muito estava em jogo. Os Hohenstaufen eram uma grande família que queria se estabelecer. No século XII, a única solução para controlar o território era construir castelos. Mais castelos, mais força. Mas com quase 100 castelos fortificados já existentes na região, por que construir outra fortaleza no coração de uma floresta com a reputação de ser hostil? Localização privilegiada do sítio é a resposta. Duas artérias passavam ao pé do castelo. De norte a sul, rota trigo e vinho unia a Itália aos Países Baixos. De leste a oeste, as rotas do sal e minério cruzavam o maciço dos Vosges. A localização era estratégica e econômica. Metade da economia europeia dependia delas. O controle de estradas e pedágios gerava grande arrecadação de impostos, sendo economicamente crucial. Alguns vestígios deste primeiro castelo ainda são visíveis hoje. Na encosta sul, ainda visíveis traços românicos. Séries de 2 ou 3 arcadas pequenas incrustadas numa parede do século XII. Grandes porções dos muros ainda são visíveis no jardim superior. Graças a arqueólogos e seu estudo de relíquias, a forma do edifício original pode ser imaginada, apesar do pouco que resta. Por muito tempo, supôs-se que no século XII existiam 2 castelos distintos. O castelo era chamado de Kernburg, a fortaleza central principal onde a maioria das habitações ainda existentes está localizada, e um segundo castelo separado por um fosso. Após muitas reflexões, estudos e análises, acredita-se que o segundo castelo era, na verdade, a seção frontal do original. Segundo o arqueólogo, o primeiro edifício tinha uma parte central com torre de homenagem, cercada por aposentos. Onde hoje é jardim, 5 ou 6 aposentos de cavaleiros foram construídos com o tempo. O segundo conjunto de edifícios era à frente do castelo. Vestígios da ponte que unia as duas partes foram descobertos. Podemos visualizar o castelo como ele era no século XII. Arqueólogos finalmente entenderam os vestígios mais antigos do local, embora mistérios permaneçam. O castelo teve muitos donos diferentes por vários séculos. E no século XV, ele se encontrou nas mãos de cavaleiros com reputações nada exemplares.
Bandidos roubaram comerciantes na Alsácia. Em 1462, Estrasburgo, Colmar e Basileia formaram uma expedição para caçar os criminosos e destruir seu castelo, evitando que fosse usado para novos ataques. Naquela época, reconstruir era incomum, pois o custo era extremamente elevado. Alt-Königsborg surpreendentemente ressurgiu das cinzas em menos de 20 anos. Em 1462, após a demolição do primeiro castelo, os Habsburgos assumiram as ruínas, confiando-as aos condes de Tierstein em 1479. Essa fortaleza era, de certa forma, um cálice envenenado, porque o que foi confiado aos Tierstein estava em ruínas. As ruínas exigiam reconstrução, um empreendimento considerável. No século XV, o setor militar evoluiu com canhões, armas de poder inigualável. Desenvolvimentos impeliram fortalezas a se reinventar e se fortalecer para resistir. O antigo Königsborg foi totalmente alterado para sua defesa. O Königsborg, transformado e reconstruído entre o final do século XV e início do século XVI, era bem diferente do original. Essa transformação foi bastante considerável, representando uma adaptação a esse novo modo de defesa. No século XV, o castelo foi reconstruído para suportar o uso de artilharia, graças à adição de muros espessos, um plano adaptado e casamatas que não existiam no castelo anterior. A essencial torre de menagem foi reconstruída. A torre de observação principal do castelo medieval alertava perigos, sendo crucial. Moradias, segundo elemento essencial do castelo, também reconstruídas. A oeste, os Tierstein ergueram duas grandes torres de artilharia conectadas por uma muralha chamada Cortina. Juntas, elas formavam o chamado Grande Bastião, um conjunto arquitetônico defensivo que começou a surgir no século XV. Criado para resistir à artilharia. Este complexo colossal, com paredes de 9 metros na torre sul e muralha de 5 metros de espessura, visava proteger o lado mais vulnerável do castelo. O que os Tierstein fizeram foi bastante complexo. O mais impressionante foi o grande bastião a oeste. Tinha paredes robustas e bunkers com canhões. De fato, o grande bastião era tão espesso que a plataforma do cume poderia abrigar canhões adicionais. O lado oeste, quase no nível do solo, exigia melhor defesa e meios de contra-ataque. O grande bastião protegia o único lado vulnerável. Lados do castelo e encosta tornavam canhões muito menos eficazes. No oeste, porém, a artilharia podia ser posicionada na crista plana, permitindo disparos a queima-roupa. Por isso, o grande bastião tinha muralhas espessas. Junto ao grande bastião, duas obras militares completavam a estrutura no outro lado do castelo. Um pequeno bastião protegia o pátio e moradias, enquanto o bastião em estrela ficava a leste da montanha. Apesar das muralhas menos espessas que do grande bastião, seu design era o mais inovador da fortaleza. Parece inspirado em plantas de novos castelos italianos. O bastião estelar revela a evolução do castelo. Mais reta e sem pontos cegos. Bastião representou avanço à fortificação moderna. Acredito que o arquiteto sabia dos primeiros planos italianos e quis adaptá-los ao castelo. Ele projetou um sistema com elementos que funcionavam juntos, criando uma defesa relativamente completa. As seteiras do bastião em estrela defendem todas as muralhas que o conectam.
Não há pontos cegos, tornando um edifício moderno para a época e inédito na região. A última defesa era uma muralha perimetral. Cientistas estimam que o castelo do século XV era 2,5 vezes maior que o do século XII. Sua área, mais de 36 mil metros quadrados, equivalia a mais de 5 campos de futebol combinados. É a maior fortaleza já erguida na Alsácia. Tierstein foram ainda além. Acesso ao castelo antigo era provável pelo cume oeste. Os Tierstein criaram entrada pela face sul, junto à parede rochosa. Eles iniciaram uma enorme escavação, cavando na lateral da montanha. Escavar um afloramento rochoso é sempre um trabalho tedioso, feito com martelos, picaretas e cinzéis. Muita rocha foi extraída, exigindo numerosos trabalhadores. Personnel conséquent. No total, milhares de metros cúbicos de rocha foram cortados, uma tarefa árdua que levou vários anos. Por que os Tiersteins embarcaram nisto? A razão para essa mudança de acesso era tornar o castelo mais difícil de ser penetrado. Para entrar no Alt-Königsborg, era preciso passar por uma primeira porta, depois por uma segunda e uma terceira. Essas portas separadas eram perpendiculares à barreira rochosa, o que permitia impedir o acesso, ainda mais com disparos do recinto principal. O inimigo poderia ser preso no beco sem saída das portas. Com reestruturação, os Tiersteins alcançaram seu objetivo, exibindo poder ao erguer uma fortaleza excepcional e moderna. Infelizmente, modernidade é temporária. Todos os castelos desse período tinham um problema. Do século XV em diante, a artilharia continuou a melhorar. O que era eficaz 50 anos antes já não era mais, e o que era eficaz naquela época não seria eficaz 50 anos depois. O aperfeiçoamento contínuo das defesas era extremamente caro. No Alt-Königsborg, algumas medidas foram tomadas, mas não muitas. A primeira e mais fácil foi nivelar a torre de menagem. Porque torre de menagem fazia mais mal que bem à época. Era um alvo fácil para a artilharia inimiga e, se desabasse sob o fogo dos canhões, o faria sobre o resto do castelo. Obviamente era evitável. A construção de um castelo na Idade Média exigia recursos financeiros consideráveis. Muitas famílias perderam parte ou toda a fortuna construindo ou reconstruindo sua fortaleza. Alt-Königsborg arruinou os Tiersteins financeiramente. É difícil dizer. Contudo, na segunda metade do século XVI, a única modernização substancial no castelo foi a diminuição da torre de menagem em cerca de 10 metros, quando os Tiersteins se desfizeram da fortaleza. Alt-Königsborg começou um longo declínio. Em 1633, suecos em guerra com o Sacro Império sitiaram e incendiaram o castelo. Em 1648, a Alsácia voltou à França, não afetou a reconstrução do castelo. No século XVII, o Alt-Königsborg não passava de uma ruína. 200 anos até alguém se interessar pelo que restou da fortaleza. Em 1871, a Alsácia voltou a ser alemã, após a derrota francesa na guerra. 30 anos depois, o prefeito de Sélestat ofereceu as ruínas do Alt-Königsborg ao imperador Guilherme II, que imediatamente aceitou. Ele via o Alt-Königsborg como símbolo da grandeza militar alemã medieval e legitimação de seu poder sobre a Alsácia reconquistada.
Ele decidiu, em excepcional iniciativa, reconstruir o castelo como era no século XV. Seu objetivo era transformar a fortaleza em um museu à glória da cavalaria germânica. Um projeto muito ambicioso que ele queria realizar em menos de 10 anos. Guilherme II queria a reconstrução simbólica para provar ao mundo a modernidade e poder de seu império. Bodo Ebard, um arquiteto especializado em fortalezas, foi encarregado da restauração. Bodo Ebard afastou-se das restaurações caprichosas do século XIX e escolheu uma abordagem muito mais rigorosa e inovadora, baseada em uma disciplina que acabava de surgir, a arqueologia. Bodo Ebard contratou trabalhadores para desobstruir a base das muralhas, a fim de entender com que material ele estava lidando. Em uma segunda etapa, ele então pediu aos trabalhadores que armazenassem sistematicamente todos os objetos antigos que encontrassem enquanto limpavam as muralhas. Para convencer os trabalhadores a não jogar nada fora, ele os pagava com base no nível de interesse dos objetos que recuperavam, e esses objetos eram então usados na restauração. $10.000 metros cúbicos de pedra foram removidos e 35.000 fragmentos arqueológicos coletados. Na época, era uma empreitada considerável. Bodo Ebard também participou de campanha fotográfica inédita. Essa técnica, inventada décadas antes, revelou inestimavelmente a ruína e o progresso do canteiro de obras. Mais de 150 fotos foram tiradas. Ebard tirou o número incomum de fotos em 1900 durante restauração de castelo, prática comum hoje. Ele desenhou plantas e anotou muito, analisando o local antes da restauração. Que sorte ter tantos arquivos do seu trabalho! Era bastante raro ter tantos escritos, fotos e escavações arqueológicas na época. Acho que foi porque Guilherme II deixou claro que a restauração deveria ser feita de forma impecável, acima de qualquer censura. Após primeira etapa, reconstrução precisava organizar. O primeiro problema era levar água ao local. A elevada altitude do Alt-Königsborg, mais de 750 metros, complicava muito o acesso à água. Bodo Ebard priorizou o fornecimento desde o início da restauração. Abastecimento de água do castelo era crucial. A água era necessária tanto para a construção quanto como uma necessidade básica da vida, e embora geralmente fosse retirada de fontes próximas, aqui elas estavam ainda bem abaixo na encosta. Assim que a construção começou, foram construídas cisternas que coletavam água da chuva dos telhados. Na Idade Média, o Alt-Königsberg contava com 3 cisternas em locais distintos, a primeira, com capacidade para 12.000 litros. No pátio interno, a segunda, com cerca de 20.000 litros, escondida na extensão da habitação oeste, e a terceira, a maior, com 33.000 litros de água, localizada no jardim superior. Os reservatórios podiam guardar 65.000 litros, como uma piscina média. Suprimento vital de água na Idade Média. Contudo, o trabalho do arquiteto alemão revelou um fato quase desconhecido da fortaleza alsaciana. Todo o Alt-Königsberg tinha um poço de 62 metros, algo relativamente raro. Isso exigia mineradores habilidosos que soubessem detectar vazamentos e escavar todo um duto. Ferramentas visíveis no poço revelam o método de perfuração medieval.
Escavando na pedra uma fenda periférica de 30 centímetros de largura e profundidade, trabalhadores usavam picareta e martelo pontiagudo de mina. O núcleo central era então extraído usando diversas ferramentas como cunhas, marretas e pés de cabra. Os escombros acumulados eram trazidos à superfície com a ajuda de um macaco ou guincho, os ancestrais do guindaste. Após o trabalho, nova fenda periférica era escavada. O núcleo era extraído repetidamente até o lençol freático, a 62 metros. Coincidentemente, poço e torre tinham a mesma altura. Poços medievais, façanha técnica que custava até metade do castelo. No Odd Königsberg, essa obra titânica levou vários anos. Bodo Ebert decidiu restaurar o poço no início da construção, tarefa tão complicada quanto no século XX. Até o início do século XX, desobstruir um poço com mais de 60 metros levava muito tempo. Os meios que usavam naquela época eram os mesmos dos tempos medievais. Portanto, levou vários meses para Bodo Ebert esvaziar completamente todo o poço. Bodo Ebert desobstruiu o poço, esperando encontrar um lençol freático confinado, conforme esperado. Claro, o problema que surgiu foi o mesmo que o criador deste poço havia encontrado alguns séculos antes. Ele se viu em apuros e, literalmente, sem água, pois o poço que Bodo Ebert havia desobstruído fornecia uma quantidade de água muito insuficiente para as reais necessidades do canteiro de obras. Essencial suplementar o abastecimento de água com segurança. Desta vez, Bodo Ebert optou por técnicas muito mais modernas. Ele fez uma estação para coletar água da nascente sob o castelo. Estação de bombeamento com bomba a gasolina foi erguida perto para levar água ao castelo. 3 tanques de 8.000 litros completaram o sistema. A tubulação de ferro fundido, da nascente ao castelo, tinha 810 metros e 120 de elevação. A água era levada a 2 tanques metálicos, de 8.000 e 5.000 litros, no topo da torre de menagem que Ebert converteu em caixa d'água. A água fluía das caixas por gravidade às partes do castelo. Gárgula de Bodo Ebert, referência medieval, escoava o excesso de água. O castelo tinha água encanada em 1900, devido a sistema de ponta. Essa estrutura continuou a fornecer água à fortaleza até 2013. Resolvido o problema da água encanada, outro igualmente importante persistia: o suprimento de pedras para o local. O castelo Alt-Königsborg é famoso por sua pedra, que possui um brilho rosa vibrante, majestoso e reconhecível entre todas as demais. O castelo Alt-Königsborg foi inteiramente construído na Idade Média e restaurado no século XX, utilizando arenito rosa, também conhecido como arenito dos Vosges. Material abundante no maciço dos Vosges, usado na Idade Média para construir muitos grandes edifícios da região. Ele é mais facilmente cortado e esculpido que granito, por exemplo. Essa coloração rosa avermelhada ou alaranjada provém do óxido de ferro. A cor rosa, devido à presença de óxido de ferro nesta rocha, obviamente lhe confere uma aparência particular e se presta maravilhosamente à escultura. O bloco bocelado do Alt-Königsborg tornou-se sua marca registrada. Nas pedras do Alt-Königsborg, protuberâncias arredondam blocos de arenito. Essa técnica, chamada boçagem, era muito utilizada na Idade Média e oferecia muitas vantagens.
O bloco bocelado era um elemento técnico, permitindo que a pedra fosse esculpida rapidamente em sua forma e em seguida inserida na parede. O relevo não tinha função militar. Alguns dizem que era usado para fazer ricochetear as balas de canhão, mas isso é falso. No entanto, agrupar muitos desses blocos criava uma impressão de rocha, o que conferia um certo aspecto de poder à alvenaria. Técnica usada por Bodo Ebert no século XX. Trabalhadores devem usar pedras medievais achadas nas escavações. Mas os blocos de pedras, às vezes danificados ou ausentes, não bastavam. Para evitar transportar materiais morro acima, uma pedreira foi aberta no cume da mesma crista, a centenas de metros do castelo. É um grande esforço içar toneladas de pedra morro acima, é melhor mantê-las no mesmo nível. Nesse aspecto, Ebard simplesmente repetiu o que havia sido feito por seus antecessores alguns séculos antes. Por outro lado, as técnicas empregadas para transportar as pedras não eram as mesmas. Na Idade Média, mover blocos de arenito era titânico pelo terreno acidentado. Transporte de pedras requer caminho, sobretudo se a pedreira for distante. Com os meios medievais, uma carroça podia transportar no máximo meia tonelada de pedras por viagem. Eram apenas 2 ou 3 blocos no panorama geral. L'ordre dans lequel nous sommes. Poucos blocos de arenito eram levados diariamente ao canteiro. Mas para Bodo Ebert era imperativo satisfazer a vontade de seu imperador e a reconstrução precisava ser rápida. O transporte das pedras era crucial em particular. O arquiteto alemão usou técnicas avançadas para acelerar o transporte dos blocos. Para levar os blocos de arenito da pedreira ao castelo, foi montado um pequeno circuito com trilhos, permitindo que uma pequena locomotiva a vapor realizasse a tarefa. A locomotiva a vapor tinha um propósito claro. A ideia era utilizar os recursos disponíveis no início do século XX, ou seja, a força motriz. Permitiu transportar grandes quantidades e mais rapidamente. Uma via férrea de 300 metros foi construída ao longo do cume, ligando a pedreira ao canteiro de obras. Trabalhadores limparam e aplainaram o terreno acidentado, um grande trabalho preliminar. A entrega da locomotiva também foi um grande problema. Vinda da Alemanha por trem, pesando mais de 5 toneladas, foi içada por mais de 700 metros até o topo da montanha. O feito exigiu mais de 15 cavalos atrelados. Em 18 de janeiro de 1902, o primeiro trem de materiais viajou. 1 ou 2 vagões de mineração foram acoplados à locomotiva. Processo engenhoso e moderno transportou dezenas de blocos ao canteiro de obras em tempo recorde. Pessoalmente, não conheço todos os canteiros de restauração de grandes edifícios. No entanto, algo assim era inédito na Alsácia no início do século XX. Esse tipo de infraestrutura, completa com ferrovia e tamanha modernidade, era realmente muito significativa, sem dúvida. Enquanto isso, a reconstrução começou. Ele se revelou vanguarda tecnológica e extremamente ambicioso, assim como os meios de entrega. Todas as profissões foram convocadas: maquinistas, escultores, pedreiros, carpinteiros e até hospedeiros para refeições. Trabalhadores, cerca de 40 no inverno, 220 no verão. No início do século XX, era um projeto monumental.
Incrivelmente, um canteiro de quase 500 metros quadrados recebia a eletricidade de uma máquina a vapor transportável. O locomóvel, o ancestral dos nossos geradores atuais. Levar eletricidade a um cume a 750 metros acima do nível do mar, no início do século XX, era uma proeza inegável, já que as vilas e cidades abaixo nem sequer tinham esse recurso. Muitos recursos foram usados para uma restauração de qualidade, sem demora. Des dizaines d'années. A própria obra de reconstrução começou em 1901 com a Torre de Menagem, e a razão principal era política. A Torre de Menagem era o ponto mais alto do castelo, não apenas um posto de observação, mas também a estrutura visível de longe. Reconstruir a Torre de Menagem primeiro demonstrava claramente progresso na montanha. A segunda razão era logística. As pedras do edifício medieval impediam a circulação ao redor da ruína. A reconstrução baseou-se nas ruínas da Torre de Menagem do século XII, um dos poucos vestígios do castelo original. Fundações de paredes, com cerca de 2 metros de espessura, indicavam planta quadrada. Com uma visão grandiosa para a reconstrução, Baudouin instalou um guindaste elétrico moderno dentro das paredes. Seu braço, com mais de 9 metros, levantava até 1 tonelada a 40 ou 50 metros, inédito na Alsácia. Em 1900, guindastes elétricos eram comuns em canteiros de grandes cidades com eletricidade fácil, mas no campo ou montanhas era excepcional. Os recursos técnicos implantados fizeram o projeto de restauração avançar rápido. Ao iniciar a reconstrução da Torre de Menagem, Baudouin construiu o recinto sul para proteger o local. Ele se dedicou à reconstrução das casas. O arquiteto alemão contou com importantes vestígios, como as cozinhas ainda no lugar, facilitando a restauração da residência senhorial. Por outro lado, a seção da moradia ocidental ao Grande Bastião, de difícil acesso, foi mais complicada de reconstruir. Para isso, Baudouin imaginou um arsenal particularmente engenhoso. Ele construiu um gigante para trilhos entre as paredes remanescentes do jardim superior. A estrutura ia do Grande Bastião à moradia oeste. Um berço foi instalado nos trilhos, capaz de rotação de 360 graus e deslocamento de oeste a leste por dezenas de metros. Este dispositivo foi complementado por guindaste elétrico para 1,5 toneladas. O processo permitiu montar e mover blocos de arenito com facilidade, reconstruindo áreas de difícil acesso. Mais uma vez, este aparelho era inédito na Alsácia. Este guindaste permitiu a Baudouin reconstruir as paredes, passagens e telhados ocidentais do castelo em tempo recorde. No início do século XX, o Império Alemão era um país moderno que desejava que essa modernidade fosse vista, especialmente no castelo de Alt-Königsberg, que era uma restauração simbólica para o imperador Guilherme II. Com recursos humanos, modernos e tecnológicos, a obra é vitrine da modernidade. A reconstrução de Alt-Königsberg finalizou com o bastião em estrela, a porção mais oriental do prédio. Baudouin restaurou o castelo de Alt-Königsberg para sua aparência mais espetacular. O período em questão é o século XVI. A reconstrução do castelo de Königsberg custou 2.350.000 marcos, equivalentes a 70 milhões de euros hoje. Uma fortuna para a época. A obra durou menos de 8 anos, um prazo extremamente curto.
A duração desta restauração, de 1901 a 1908, foi considerada extremamente curta. Guilherme II visitava anualmente o local para verificar o progresso do projeto. Orgulhava-se do castelo restaurado ao modo medieval. Certamente ele deve ter insistido muito para a obra acabar rápido. Embora o trabalho avançasse rapidamente, Bodo Ebert era ainda metódico. Nas paredes do edifício, pequenas gravuras são visíveis em alguns blocos de pedra. Essas marcas têm razão. Elas fornecem dados importantes da cronologia do local. Bodo Ebert datava e marcava seu trabalho. A clareza era crucial para evidenciar que o trabalho fora feito em nome do imperador, não de um predecessor medieval. A obra é vista como um empreendimento homogêneo. A pedra revela o trabalho de Bodo Ebert, início do século XX, distinto do período medieval. Código de ética de restauração bastante moderno. É um feito notável. Restaurador usou o método medieval comum. Gravuras do século XVI ainda são visíveis no castelo de Königsburg. Trabalhadores marcavam pedras para contabilizar a produção diária, pois o pagamento era por bloco cortado. Mas no século XX, as marcas tinham outra função. Ele datava o canteiro com um calendário, marcando cada ano de construção com marca específica. A restauração de 1901 a 1908 deixou marcas. A torre de menagem exibe as de 1901 e 2, a casa alsaciana as de 1904 a 6 e o bastião estrelado as de 1906. Ver o avanço da obra. As marcas permitem medir o progresso da obra com precisão, ano a ano. Para evitar confusão, Bodo Ebert gravou resumos gráficos e um poema ao imperador nas pedras do castelo. Das 8 gravuras escolhidas, 5 eram sobre Guilherme II. Havia 3 variantes de seu emblema, assim como uma representação da águia imperial e uma coroa. As outras 3 gravuras eram também simbólicas. Eram elas o emblema de Bodo Ebert, uma torre ou castelo estilizado, e, por fim, o brasão da Alsácia. Ao retomar um método secular, Bodo Ebert uniu-se à linhagem dos construtores do castelo de Alt-Königsburg. Mas ele também detalhou a restauração do edifício com precisão. 1908, trabalho quase concluído. Bodo Ebert reconstruiu rapidamente um edifício que parecia da Idade Média. Observando o antigo Alt-Königsburg hoje, tudo sugere que a reconstrução proposta pelo arquiteto alemão foi perfeitamente fiel ao edifício original. A verdade, contudo, é um tanto diferente. O arquiteto havia, de fato, tomado certas liberdades. O aposento do Kaiser, no segundo andar da residência ocidental, não foi restaurado como o original. Contudo, Bodo Ebert tinha importantes vestígios. Consoles e janelas do segundo nível indicam que um andar e aposentos anteriores não foram reconstruídos. Guilherme II queria este salão particularmente prestigioso, como sinal da força e importância do império. Bodo Ebert precisava obedecer à vontade imperial dentro e fora do castelo. O que é menos conhecido é que Bodo Ebert elaborou vários planos para restaurar toda a fortaleza. Em um de seus primeiros esboços, ele visava recriar uma fortaleza militar com telhados muito baixos. Isso claramente não agradou à chancelaria nem a Guilherme II. Como resultado, a aparência atual do castelo é mais impressionante em tamanho, tanto na estrutura quanto na altura da torre de menagem, que talvez seja um pouco exagerada.
Com o tempo, ele tentou dar ao castelo uma aparência absolutamente magnificada. O castelo, em sua forma atual, reflete a vontade do imperador, que desejava fazer do Alt-Königsborg um espelho do poder alemão, até mesmo nos telhados. Partes superiores do castelo desapareceram, Bodo Ebert as redesenhou. Passarela sentinela coberta. O telhado do bastião é fiel à construção medieval. Na ausência de vestígios, isso é impossível de dizer. É certo que no fim do século XVI, a torre de Menagem já não tinha essa aparência. Onde ele cedeu foi na reconstrução da torre de Menagem. Essa torre de Menagem era, sem dúvida, quadrada. É unânime. Mas, na época de sua demolição em 1633, é bem sabido que este castelo já não tinha uma torre de Menagem visível, pois, com o desenvolvimento da artilharia, ela se tornou um alvo ideal. Desejando evitar isso, os ocupantes daquele período decidiram reduzir a altura da torre de Menagem em 2 pináculos. A torre de Menagem pode parecer chocante em seu contexto histórico, mas hoje ninguém consegue imaginar um castelo sem ela. Lego e muitos produtos abordam a Idade Média. É chocante do ponto de vista histórico, mas não do estético. Bodo Ebert seguia o imaginário coletivo da época. O arquiteto também tomou liberdades na escadaria do pátio interno. Neste exato local, os vestígios atestavam a presença de uma escadaria em espiral na época medieval, e Bodo Ebert a reconstruiu fielmente. As grandes janelas da torre da escadaria provavelmente não existiam na Idade Média. Seu estilo refinado evoca o Renascimento, não a rudeza de uma fortaleza medieval. Este exemplo é emblemático do método do arquiteto. Onde havia vestígios, ele se baseava neles rigorosamente, mas se haviam desaparecido, ele se permitia reinventar. Bodo Ebert restaurou o castelo fielmente. O Alt-Königsborg do século XX é uma provável reconstrução medieval alsaciana, mas não tem a aparência exata da versão do século XVI. Dito isso, é uma cópia plausível, pelo menos para a estrutura geral do castelo. Devemos sempre distinguir entre restauradores e arquitetos. Um restaurador puro irá parar onde não conseguir ir além do que o edifício antigo lhe revela. Bodo Ebert era arquiteto-restaurador, mas arquiteto. Ele era capaz de criar usando exemplos que conhecia muito bem, pois era especialista em castelos e podia recorrer a inúmeros casos. Ele se baseou nesses exemplos para defender sua posição, afirmando que era possível restaurar uma obra mesmo sem saber sua aparência exata, mas se aproximando muito. Ele tentou fazer o seu melhor, com grande honestidade e um grande poder de persuasão. Mas esta ainda é uma restauração do final do século XIX, e cada período de restauração é sempre marcado pelo seu ambiente. L'environnement. Francófilos criticaram ferozmente o projeto de Guilherme II, mas especialistas atuais concordam com a qualidade do trabalho de Bodo Ebert. A restauração do arquiteto alemão levou quase um século para recuperar o respeito. Ao longo de seus 900 anos de história, e graças à sua posição única, o Alt-Königsborg teve muitas aparências diferentes. Pertenceu às mais prestigiadas dinastias germânicas e sobreviveu aos caprichos do século XX. É um destino extraordinário para um castelo excepcional. Hoje,
O edifício que se ergue diante de nossos olhos. Este sítio emblemático do patrimônio alsaciano recebe mais de 500 mil visitantes por ano, tornando um dos castelos mais visitados da França. Baudouin venceu a aposta. Uma recriação quase fiel proporciona aos visitantes jornada no tempo, ao coração de fortaleza singular. É o único grande castelo inteiramente reconstruído. Ao visitá-lo, é possível retroceder rapidamente vários séculos no tempo. É agudo, sem dúvida, um espetáculo arquitetônico. O castelo de Königsberg parece um sonho infantil. Creio que todos devem preservar seus sonhos de criança. Sua aparência peculiar, quase lendária, inspirou alguns dos maiores artistas do século XX. Como Goro Miyazaki, com seu filme de animação Contos de Terra-Mar, e Ji-on Ooi para a saga O Senhor dos Anéis. Sua arquitetura fascina muito além da Alsácia. Especialistas seguem estudando e analisando minuciosamente as pedras. Não creio que todas as pesquisas estejam completas, pois para mim vários enigmas persistem. Não exploramos todas as fontes disponíveis. Explorer non plus toutes les sources. Nos próximos anos, novos segredos poderão ser descobertos. Prova de que a lendária Alt Königsberg talvez ainda não tenha revelado todos os seus mistérios. Obrigado.